É isso aí, minha gente. Acabamos de ouvir aí o Capital Inicial fazendo uma versão da música dos Raimundos, né? Mulher de Fases, e antes Limp Bizkit fazendo Behind Blue Eyes, que é uma música do Who. Bom, a gente tá aqui falando sobre os shows fora e tal, conversando aí com o André sobre como é tocar, né, no exterior para o público gringo, né? Mas e aqui dentro, André? Existe uma diferença? Tem a diferença? O público paulista leva o show de um jeito, o público carioca vai de outro? Sem dúvida. Opa, peraí, deixa eu ver que eu abri o microfone errado, agora sim. O Brasil é uma espécie de continente, né, cara? O país é enorme. Para você se tornar popular no país inteiro já é um trabalho de anos, até uma banda realmente se solidificar, ter público em todos os estados, ter gente que realmente se identifica com a tua obra. Mas a resposta é bem diferente em cada lugar. Quando a gente começou a viajar pelo Brasil, o Nordeste, por exemplo, era uma região muito distante do rock. Então você ia tocar no Nordeste e não tinha tradição de rock, era meio esquisito. Você chegou a tocar no Abril Pro Rock? Vocês chegaram a tocar? Sim. Então, o Abril Pro Rock, ele já é consequência do Mangue Beat, que o Mangue Beat, sim, que foi uma hora que houve um grito jovem lá. A juventude era muito sufocada pela coisa que vinha de cima para baixo. O Mangue Beat foi uma coisa que eclodiu na juventude e tomou conta do resto. E aí toda uma juventude, principalmente em Pernambuco, a gente tá falando, né? Se viu representado, você viu com voz, falou, bicho, não, a gente tem o que dizer, não tem que ficar repetindo as músicas dos outros, não, a gente tem a nossa voz agora, a nossa onda, né? E a partir dali nasceu uma infinidade de bandas do chamado Mangue Beat. E um evento do porte do Abril Pro Rock, depois o Hack Beat, e enfim, hoje em dia tem uma tradição lá. Você teve uma participação direta ali no Dalama Caos, do Chico Sainz? O Dalama Caos é o primeiro disco? O primeiro disco. Eu gravei um birimbau em Maracatu de Tiro Certeiro. Eu sou que toco o birimbau na abertura da música, começa com birimbau. E eu que gravei, eu conheci o Chico Sainz antes de haver a Nação Zumbi. Ele tinha um grupo chamado Lowstall. E nós ficamos amigos por telefone. Ele conseguiu meu telefone e me ligava. E a gente se falava pelo menos 2 vezes por mês. Ficava meia hora cada vez no telefone. Ele gostava muito do Psicoacústica do Ira. E tinha uma música que é minha nesse disco, que chama Advogado do Diabo. E ele amava essa música. E ele falava, André, essa música é muito significativa. E inclusive a Nação Zumbi até hoje toca o Advogado do Diabo. Oh, isso é bacana, hein? E de uma certa forma, essa música, eu acho que ela tem um pouco, que ela ajudou ele a formatar uma coisa, um rock com ritmos brasileiros, essa fusão. Porque o Lowstall ainda não era assim. O Lowstall era um grupo de rock mais tradicional. E daí depois ele desmanchou o Lowstall, chamou uns percussionistas de Peixinhos, que é um bairro lá do Recife, que era uma turma do Maracatu, e com alguns outros músicos de rock, ele juntou criou essa linguagem aí, que foi, vamos dizer, o maracatu atômico que havia sido feito pelo Jorge profetizado, né? Pelo Jorge Maltner, né? Porque o Jorge Maltner fez a música, mas ele não tinha criado o estilo, né? O maracatu raiz, né? Atômico, né? A própria música era frágil, não era atômica. Quem mesmo, né? Uma levada totalmente diferente, né? Ela é mais violãozinho e tal, um negócio mais suave, mas era uma coisa profética. E aí, anos depois, o Chico Sainz fez nascer o maracatu atômico, que é a Nação Zumbi. E a versão dele é fenomenal, aquela versão legal, dele, é ótima. Bom. Eu acho muito bacana. E nossa, eu escuto assim, eu gosto de ler ficha técnica dos CDs, por isso até que eu perguntei, falei, né? E eu fiquei feliz porque eu gosto muito de automobilismo, escrevo sobre o assunto, né, e tal. Já tive
programas de rádio sobre automobilismo e mais especificamente Fórmula 1 mesmo. Mas por anos o Rally dos Sertões, o programa do Rally dos Sertões no Sport TV, a vinheta começava com Maracatu de Tiro Certeiro e com o meu birimbau. Eu falava, que legal, né? Eu tô lá de alguma forma. Pô, isso é bacana. E falando até agora em automobilismo, né? Na grande. Uma de suas grandes paixões, além do Palmeiras e da bateria. E, como é que você vê esse negócio todo do Nelsinho? Você achou que os caras me ferraram e agora que vai todo mundo, né? Arma aí que agora eu vou... eu acho que foi uma vingança, né? Vingança eu acho que nunca é uma coisa legal. Acho que o Nelsinho perdeu o lugar dele na equipe por um fraco desempenho. Você acha que ele é fraquinho mesmo? Eu já vi o Nelsinho ter bons momentos, mas em situações que ele era muito privilegiado, muito protegido. Na equipe Renault foi a primeira vez que o Nelsinho Piquet teve que ser um piloto comum, que ele não era filho do dono da equipe, que a equipe era toda de funcionários dele. Não, lá ele era um funcionário da equipe pela primeira vez na carreira dele, porque ele correu em equipe própria enquanto correu no Brasil, de kart, de Fórmula 3. Depois ele foi para a Inglaterra e correu na equipe Piquet na Fórmula 3. Depois ele foi para GP2 na equipe Piquet. E finalmente chegou na Fórmula 1 e foi ser funcionário de uma equipe. E foi uma grande decepção. Ele foi um piloto que errou demais. E você dá o pretexto da pressão. Quem não aguenta pressão não é pra estar lá. Né? Aquilo lá é uma panela de pressão. A Fórmula 1 é só pra quem aguenta pressão e muita pressão na cabeça. Até porque acho que pelo volume de dinheiro que movimenta a Fórmula 1. O volume de dinheiro, o fato de que são só 20 pilotos, né, que estão lá, no lugar onde todos os pilotos de todos os países querem chegar lá e só tem lugar pra 20. Então tem uma fila, a pressão é enorme. Você desempenha, cara, né? Tem muita gente aqui. As marcas estão gastando muito dinheiro, quer dizer, a Renault gastando uma nota. Tem um piloto que está decepcionando. O pessoal tá ali, você não troca esse cara, não é nem francês. Pelo menos, se fosse um francês, a gente engolia, né? É verdade. Aliás, não tem mais piloto francês, né? Tem um que tá voltando, né? Estava o Sébastien Bourdais, né? Bourdais era uma esperança, foi um que não aguentou a pressão. Foi um piloto muito bom nos Estados Unidos, ganhou 4 títulos seguidos lá no Champ Car. Chegou na Fórmula 1, não aguentou o tranco, cara, porque é forte, a brincadeira lá é muito difícil. Os carros são muito avançados. Tem a capacidade, o número de parâmetros que você pode mexer durante uma volta para fazer o carro atingir o limite, o desempenho melhor, é enorme. Então o piloto tem que aprender tanta coisa que é diferente de só virar volante e apertar marcha, o freio e o acelerador, né? Mudar a marcha. O cara ele muda a barra de torção um pouquinho antes daquela curva, ele joga os freios para lá, ele joga os freios para cá, o diferencial, a asa dianteira que agora mexe, a mistura de gasolina, tem N coisas, é muito complicado. Às vezes você fala assim, todo mundo ficou xingando o Luca Badoer, que estava parado, veio pilotar a Ferrari, andou em último. Os caras são medíocres. Fisichella tinha acabado de chegar em segundo e quase ganhar a corrida de Spa. Agora em Monza, você viu se ele fez alguma coisa com a Ferrari? Não fez nada. Papelão. Mas por quê? Porque o carro é muito complicado, ele tem que aprender tanta coisa nova, mesmo ele que já estava vindo em ritmo de corrida, treinando e tudo mais. O carro é tão diferente do outro que ele pilotou, tem tantos ajustes para ele aprender, tem o KERS e tem 1000 coisas que só tem na Ferrari. Que aí não é 3 dias, entendeu? Sexta, sábado, aí chega no domingo, vai fazer um espetáculo.
é complicado, é difícil